Por que não devemos buscar um relacionamento sem compromisso? O que a Bíblia fala sobre a importância de controlar os nossos desejos? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, no programa Escola Bíblica que está no ar. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos começando mais uma semana da nossa temporada estudando a revista Esperança Sem Tabus. Como foi seu final de semana? Esteve aí em família, compartilhou bons momentos, esteve na sua comunidade religiosa, na igreja, visitou a igreja adventista mais perto da sua casa? Ainda não? Você é nosso convidado, você será bem-vindo. Viu? Um privilégio podermos estar junto com você, nos encontrarmos. Entra no site aí, está aparecendo agora, encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir qual é a igreja adventista mais perto aí da sua casa, tá bom? Vai ser um privilégio receber. A gente tem o primeiro momento, todo sábado pela manhã, a partir das 9 horas, a gente tem um momento que a gente chama de escola sabatina, como uma escola dominical, que é dividido por classes, as crianças podem estar lá, por idade, você pode acompanhar. Vai ser uma boa experiência, tá? E eu espero que as coisas aí na sua casa estejam bem. Se você está passando por um momento difícil, nós estamos juntos nessa caminhada. Isso. Vamos orar para que a mão do Senhor atue aí, para que o Senhor abra as portas e acredite, o Senhor tem muitas coisas para fazer em nossa família. Eu oro para que a bênção do Senhor esteja na sua casa. E nessa temporada a gente está falando sobre isso, sobre família, sobre casamento. Essa é a revista Sem Tabus, apresentando temas que estão relacionados intimamente ao casal. Se você é um jovem e pensa em casar, se você é noivo, se você é solteiro e quer conhecer os princípios bíblicos para o relacionamento, está aqui, Revista Esperança Sem Tabus, tá? É só você mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, ele está aparecendo aqui, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança Sem Tabus. Lembrando que você também pode ligar para a nossa equipe, que vai até 10h30 no atendimento aí, então você pode ligar agora, o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21, tá? Ou você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Aí você já vai ver ali as revistas, vai ver a revista Sem Tabus, clicou, preencheu o cadastro, vai receber aí na sua casa, sem nenhum custo, porque as nossas revistas Esperança são distribuídas gratuitamente, porque já tiveram patrocínio dos Anjos da Esperança. Como fazia Cris Magalhães no programa Entre Família, Revista Esperança tem cheirinho de Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Vamos orar e vamos estudar a Bíblia. Mais uma história bíblica para nós refletirmos hoje. E lições que podemos tirar para o relacionamento, para aqueles que desejam se casar, para aqueles que são casados. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão. Às vezes as histórias bíblicas nos impressionam, mostrando quão real se torna as coisas quando as pessoas se afastam do Senhor. E a gente encontra isso hoje
Por isso que tiremos lições, porque tudo que foi escrito para o nosso bem, para a nossa salvação, para nos dar orientações de como nós devemos viver. Por isso, Pai, que tiremos lições agora dessa história, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, o capítulo 13. 2 Samuel, o capítulo 13, esse é o período do reinado de Davi. E nós vimos no nosso último programa, na semana passada, o contexto e a escolha equivocada de Davi, o envolvimento, a traição, as consequências que isso vai trazer, vão gerar no contexto familiar. E a gente vai ver a sequência agora, os efeitos que isso trouxe nos filhos, no relacionamento entre os filhos, entre meio-irmãos. E eu queria dizer para você que é inevitável que um relacionamento que enfrenta dificuldades, é inevitável que ele não prejudique, não vai prejudicar o contexto familiar, os filhos principalmente. É óbvio, o Senhor trabalha de todas as formas, o Senhor trabalha de todas as maneiras para transformar todas as maldições em bênção. Agora, os efeitos que isso são causados, isso não tem como tirar. E a gente vê isso claramente. Por isso, procure ter um relacionamento que esteja alinhado, que vocês estejam buscando o melhor, porque os efeitos que pode trazer num relacionamento ruim ou de um término, de pessoas que não estão comprometidas com os princípios bíblicos, é terrível, vai ser muito prejudicial. E a gente vai ver agora, eu queria que você abrisse o coração a entender essa história, porque ela também apresenta princípios de como eu devo me relacionar, como eu devo olhar para o meu cônjuge, como eu devo tratar o meu cônjuge, emocionalmente, fisicamente. Eu começo a ler o que está no verso 1 do capítulo 13 de 2 Samuel. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon era meio-irmão de Tamar. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Perceba aqui, se a gente fizesse uma análise, né, pedisse aí a um psicólogo, né, eu sou só um aprendiz, um estudante ainda, mas se a gente pedisse para um psicólogo fazer uma análise desse texto, né, psicologicamente, você vê que ele ficou angustiado e ele adoeceu por essa situação incontrolável de estar afeiçoado, apaixonado, controlado pela sua irmã, por sua meia-irmã. Mas Amon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. A palavra originalmente é a ideia de sagaz, sabe? Essa sagacidade. E ele disse a Amon: por que você está emagrecendo tanto, dia após dia, ó filho do rei? Perceba que o aspecto emocional está afetando fisicamente. Perceba que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que nós já falamos isso muitas vezes quando estudamos aqui o livro de Gênesis, né? Nós somos um ser holístico, ou seja, corpo, mente, espírito, não há separação. Nós somos um só, tudo está ligado. E as questões emocionais e como consequências espirituais, porque estão controlando ele, vão prejudicá-lo fisicamente aqui. Porque não me conta o que está acontecendo. Então Amon disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Perceba?
Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que você está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare comida diante de mim, para que eu coma da sua mão, diz o verso 5. E assim fez Amon, conforme Jonadab o influenciou negativamente. É importante a gente parar aqui e a gente pensar. Onde ou com quem você busca conselhos quando você está enfrentando um problema no seu relacionamento? Você busca conselhos com alguém que é temente a Deus? Você compartilha, e aí eu vou dizer para você compartilha com alguém do sexo oposto? Por exemplo, você tem problema com a sua esposa, aí você vai lá e vai compartilhar com uma colega de trabalho? Vou dizer para você, querido, não faça isso, porque esse é um caminho para a infidelidade. Esse é um caminho de aproximação e muitas vezes de identificação de problemas afins. Os dois podem ter as dificuldades e aí há um encontro. Então, não compartilhe. Procure um conselheiro espiritual, procure um profissional, uma terapia. Agora, não vá compartilhar com quem não é temente a Deus, com alguém que não tem os princípios bíblicos, entende? Porque aí você pode ter orientações das mais diversas. A influência negativa, e nós estamos falando aqui de gente que teoricamente tinha a mesma crença religiosa, mas a gente tem um conselho totalmente equivocado. Não, se é isso, sabe por que eu estou dizendo? Porque dentro da lei de Israel era proibido o casamento de um irmão com uma meia-irmã. A gente tem ainda o caso, né? Antes a gente tem Abraão, Sara era sua meia-irmã, e ele tenta enganá-la, por exemplo, Abimeleque, né? Mas dentro da lei de Israel agora, nós temos, está muito claro no livro de Levíticos, que não deveria acontecer. Vamos lá. Mas Jonadab deu o conselho contrário. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Amon. Eu não li esse, né? E assim Amon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma da sua mão. Agora sim, o 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Amon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa, o amassou, fez bolos diante dele e os assou. Verso 9, olha a sequência da história. Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amon disse: mandem que todos saiam da minha presença, e todos saíram. Estratégia, né? Vitimista aqui. E Amon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto, e eu comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito, os levou a Amon, seu irmão, no quarto. O detalhe do texto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amon agarrou e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faças essa loucura. Você percebe que na mente de Tamar está muito claro aquilo que era certo, aquilo que deveria ser feito. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Os princípios. E eu quero dizer para você, eu falei semana passada isso, não deixe de se dominar pelos desejos, preserve os princípios. E é essa a estratégia do mal, para que a gente seja levado gradativamente a perdermos a percepção
dos princípios quando nós somos dominados pelos nossos desejos. 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Aqui, a gente tem ideias, né? A possibilidade da permissão do rei, como a gente tem um caso, né, relatado de Abraão, mas também aqui a gente tem a ideia de que ela está dizendo, eu preciso ganhar tempo diante dessa situação, eu preciso fugir diante dessa situação. Eu gosto de pensar dessa forma. E ela usa estratégia para dizer assim, não seja como louco, porque ela faz uma comparação à posição dele. Você é um príncipe, você é filho do rei, e você está agindo como louco para fazê-lo pensar. E ela está dizendo, e eu? Eu vou ficar desonrada. Uma mulher que fosse violentada ficaria desamparada, rejeitada no seu ambiente social. Estamos falando do ambiente cultural da época. Entende? A angústia de Tamar. Diante, e a Bíblia usa a expressão ali, né? Não me force. Eu falei semana passada, queridos, quem ama não força, não condiciona. Quem ama dá liberdade. E quando a gente está falando aqui sobre a intimidade, não pode haver isso. Não pode haver uma exigência. Não existe submissão. Não existe. A gente vai ler na sequência qual é a orientação bíblica. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela, diz o texto do verso 14. Queridos, esse desejo, a luxúria de Amon, reflete a ausência de domínio próprio. E quando a gente vai para o livro de Gálatas, a gente já estudou algumas vezes aqui no Escola Bíblica, capítulo 5, versos 22 e 23, a gente vê quais são os gomos, né, o fruto do Espírito, e o domínio próprio está lá. A ausência de autocontrole no campo da sexualidade gera feridas irreparáveis, destrói vidas e famílias. O autocontrole em todos os aspectos, um indivíduo descontrolado emocionalmente, uma pessoa descontrolada emocionalmente, uma pessoa descontrolada sexualmente, vai criar marcas terríveis. Por isso eu estou falando para você, que precisa da transformação do Espírito, clame agora em nome de Jesus Cristo. Porque eu vou dizer para você de forma muito clara, um dia a ira de Deus cairá. Porque Deus vai agir de forma justa. E a justiça divina nos dá a oportunidade hoje, mas um dia essa oportunidade vai acabar. Então, se eu estou falando para você que não tem controlado os seus desejos, é hora de clamar pelo poder do Espírito Santo. Sequência para a gente meditar juntos aqui. Depois Amon sentiu por ela grande aversão. Olha o que diz o texto. Era maior a aversão que sentia por ela do que o amor com que a tinha amado. Não era esse amor, mas era o desejo que estava controlando. Então disse, levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu, não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém, ele não a quis ouvir, porque ele poderia aqui. Ela está clamando por essa perda que ela iria ter diante de um ambiente social. Mas ela é desprezada. Chamou o moço que o servia e lhe disse, põe esta mulher para fora, tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas. Essa é a mesma expressão usada para a dignidade que recebeu José, uma túnica talar, mostrando que ela era filha do rei, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta.
Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amon que esteve com você, agora minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão, não voltou mais para sua casa. Esse é o ambiente que a gente pode ler, né? E dizer assim, quanta injustiça, quanta dor, e é exatamente isso. Mas são resultados do pecado, quanta dor. E Absalão amparou, e você sabe que na sequência Absalão vai se rebelar com Davi. Davi vai saber dessa notícia e não vai ter nenhuma ação. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso, porém Absalão falou com Amon, nem mal e nem bem, porque odiava Amon por ter violentado Tamar, sua irmã. Não há nenhuma atitude do pai, não há nenhuma atitude do irmão. Em realidade, o irmão vai, 2 anos depois, matar Amon. Absalão vai matar Amon. 2 anos depois. Ele vai esperar que a situação se acalme e depois uma atitude seja tomada e ele tira a vida do seu irmão. Em um bom relacionamento, queridos, não deve haver posse nem desejo desenfreado, mas cuidado, respeito, compromisso e proteção. O cônjuge não é um produto. É carne da carne, ossos dos ossos. Esse é o princípio bíblico. Por isso deve ser tratado com dignidade. O amor no casamento deve ser altruísta, como o de Cristo pela igreja, que deu a vida. Forçar o cônjuge contradiz esse amor que busca o bem-estar do outro. Não existe o forçar. Mas o texto de Efésios deixa claro, vai amar. E olha o que diz o verso 28 e 29. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Qual é a orientação para o marido que Paulo está dando aqui inspiradamente? Que ele deve amar a esposa e cuidar dela como se fosse seu próprio corpo. Deve ser tratada com dignidade, deve ser tratada com respeito, não pode ser forçada a nada. Não existe isso dentro do texto bíblico. Não existe nenhum tipo de submissão opressiva dentro do texto bíblico, não existe, não há. Não é esse o propósito do Senhor. Trate o seu cônjuge com respeito, valorizando sua dignidade em todas as áreas, todas, inclusive a intimidade sexual. O leito, a cama, é um santo lugar e ele deve ser valorizado, preservado e respeitado. O sexo no casamento deve ser consensual, baseado numa entrega mútua. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. A coerção, forçar, queridos, viola esse princípio, destruindo a confiança. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Aqui, mútuo consentimento. Você entende isso? Que os dois têm que sentar, os dois têm que conversar, não existe nenhum tipo de coerção, nenhum tipo de imposição. Não é este o plano do Senhor. Não é esse o desejo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero concluir
apresentando algumas sugestões para você aqui. Priorize as necessidades e o conforto do seu cônjuge, respeitando seus limites físicos e emocionais. Demonstre amor por meio do cuidado e da paciência. E talvez aqui seria bom você perguntar para o seu cônjuge. E não tenha receio de perguntar. Pergunte um ao outro. Você se sente cuidado? Você se sente amparado? Você se sente bem tratado? Em todas as áreas, em todas as áreas. Se eu estou falando para você que é casado, pergunte também sobre a intimidade. Porque este é o plano que o Senhor tem para a vida, para cada um de nós. Segunda sugestão, converse abertamente com seu cônjuge sobre as expectativas e limites na intimidade, garantindo que ambos se sintam respeitados e valorizados. Não tenha medo de falar. Quais são as expectativas? Quais são os limites? Compartilhe isso. Você tem compartilhado? Não tenha receio. Eu estou falando para você que namora, eu estou falando para você que é noivo. Compartilhe, fale sobre isso. Quais são os planos? Porque é o que o Senhor deseja. O Senhor deseja que a sua vida íntima seja uma vida de prazer, de alegria, de satisfação. E se você está construindo um casamento, fale sobre isso. Quais serão os planos? Quais são os objetivos que vocês têm? Os limites que existem hoje e que vão existir dentro do casamento, dentro da intimidade. E se você vive o casamento e não há respeito, não há limites, é hora de você falar. É hora de você dizer como você se sente. Porque Deus quer que a gente abra o coração. Você tem seguido os planos do Senhor? Você tem seguido o que Deus orienta? E eu falo para você que é um esposo agora. Você tem tratado sua esposa com respeito e dignidade? É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor deseja. Vamos orar? Eu quero orar por você que vive um bom casamento. E se você vive dificuldades, não há respeito emocional, físico, eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor te dê libertação. Pai do céu, por favor, abençoe a cada casamento. E se alguém está passando por problemas agora, cria caminhos, meu Deus, toque o coração para que haja transformação. E os casais que me assistem possam ter a alegria do relacionamento conforme o Senhor apresentou, conforme o Senhor diz que deveria ser. Ajude, meu Deus, eu clamo por isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos, conversando sobre esse tema. Não esqueça, a gente se vê amanhã às 7h30 em mais um programa Escola Bíblica.